Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, muito importante aqui no dia de hoje fazer a leitura de uma carta endereçada a mim pelos comunicadores comunitários da Maré. A carta segue. Essa semana saiu nos jornais que o governo federal tem interesse de colocar novamente as Forças Armadas dentro do conjunto de favelas da Maré. É revoltante receber uma notícia como esta. Afinal, há exatos 10 anos, teve uma chacina que vitimou 13 moradores da Maré. Para quem não lembra, era a época em que a Força Nacional ocupou toda a Maré para a realização dos jogos, dos eventos esportivos. Um ano depois, em 2014, nossa favela foi ocupada pelo Exército Brasileiro, que permaneceu por 1 ano e 5 meses. Foi época de grandes violações, tanques de guerra por todo lado, revistas nas ruas, nas escolas, sem contar nos inúmeros assassinatos. Foi em um momento de tanta fome, desemprego, falta de direitos básicos, porque o governo sempre prefere gastar nosso dinheiro público com polícia do que prefere gastar mais dinheiro público com polícia do que garantia da cidadania. Por quê? Em 2014, foi gasto cerca de 1,7 milhão por dia. O valor foi revelado no Diário Oficial da União com a publicação de uma medida provisória, número 642. Queremos direitos à saúde, educação, moradia e não tanque de guerra novamente. Comunicadores comunitários da Maré. É importante dizer o quanto que essa carta endereçada a mim, a esta casa, demonstra uma necessidade tão fundamental e importante que nenhum governo teve coragem de fazer, de ouvir os moradores das favelas e periferias, de dar protagonismo ao que esses moradores sentem, vivem e são colocados à prova de qualquer sorte. É desse lugar que a gente, e obviamente eu que sou cria da favela da Maré, uma favela que tem 140 mil moradores, que é uma cidade dentro da cidade do Rio de Janeiro, sei bem o que representa a política pública de segurança, ou o que deveria ser, né, na verdade, uma política pública de segurança, porque o Estado do Rio de Janeiro hoje não tem uma política pública de segurança. Pelo contrário, optou pelo mais fácil, quer fingir que combate o tráfico de armas, quer fingir que combate o varejo das drogas e o tráfico de drogas, fazendo operações policiais todos os dias. Isso é um erro que outros governos cometeram e que chega governo, sai governo, vão cometer o mesmo erro, porque não se quer, não há interesse de mudar a situação que se revela que matar mais demonstra a eficiência de uma suposta política pública de segurança. Isso é mentira, isso é falácia, isso é enxugar gelo, é colocar toda uma população refém de uma lógica extremamente perversa, de uma lógica extremamente desumana, de olhar para a favela como se todo mundo que estivesse dentro da favela pudesse, sim, ser a próxima vítima em uma ação policial, em uma operação policial. Eu não tenho dúvidas de que quando, de novo, o governo federal vem em busca de acalentar a sua base também nesse sentido, de olhar para os governos estaduais, olhar para esses governos que pedem ajuda, mas não querem ajuda, que pedem mais polícia, porque não tem política pública de segurança. E, é claro, é o mesmo erro já cometido em outros governos. É o mesmo erro que todo favelado do Estado do Rio de Janeiro sabe o que é. Quer colocar mais polícia sem política. Quer colocar mais polícia sem o comprometimento de investigações que garantam a perícia técnica, que é o mínimo possível. Ainda hoje estávamos na CPI do reconhecimento fotográfico, ouvindo uma perita do Estado do Rio de Janeiro, que inclusive foi perita responsável pelos peritos do governo Cláudio Castro, onde ela disse que o governo Cláudio Castro
não quis receber do governo federal 7 milhões para a perícia do Rio de Janeiro. Disse que não precisaria, disse que não teria condições, porque teria a Cadepol, que já fazia o trabalho suficiente. Precisamos lembrar, esse governo não gastou 0,5% em investimento em informação e inteligência. Não gastou, não investiu, porque não interessa ter inteligência. A inteligência que se tem com 2 anos de investigação com um drone, revela a imagem que todo favelado já viu. Ou seja, não revela novidade nenhuma. É um grande museu de velhas novidades. Então não tem novidade. Não tem novidade nem qual é a resposta que o governo dá. A resposta sempre foi a mesma. Vamos lá botar mais polícia, vamos lá fazer mais operações policiais, como se isso adiantasse. O Rio de Janeiro hoje é o estado que mais faz operações policiais cotidianamente nas favelas do Rio de Janeiro. Resolveu? Você está se sentindo mais seguro? Não, e não vai se sentir, porque isso não é política de segurança. Isso é fingir que está dando alguma resposta, porque eu quero saber como aqueles fuzis chegaram na favela, governador Cláudio Castro. Você saberia me responder? Tem investigação suficiente para dizer como esse fuzil chegou dentro das favelas e das periferias? Essa é uma pergunta que fica para o governador. Afinal de contas, o fuzil só é um problema quando ele está dentro da favela e fora da favela. Por que não se questiona isso? É uma pergunta importante para a gente entender e desmontar a falácia desse governo. Não existe política pública de segurança. Se existisse, fuzil nenhum entrava dentro da favela. Não existe política pública de segurança que prevê a suposta guerra às drogas. Se fosse assim, não entraria drogas. Não só nas favelas, em todos os espaços do estado do Rio de Janeiro, porque a gente sabe que na favela não tem fábrica de armas, não tem fábrica nem refil de drogas. Se chegou lá, alguém deixou entrar. Alguém deixou chegar. E era isso que o governo Cláudio Castro tinha que responder. Quem são as pessoas hoje que traficam armas? É isso. Porque ir para o varejo de drogas e falar, olha, que imagem impressionante. Falácia, mentira. É de novo achar que a população do estado do Rio de Janeiro não consegue ligar Lé com Cré. Não tem novidade nenhuma naquelas imagens. Não tem novidade nenhuma. Não, qual vai ser a atuação do governo estadual, que foi chamar o governo federal? Nessa hora, as armas conversam, né? É impressionante. Eu pensei que o governador do estado do Rio de Janeiro poderia chamar o governo federal para enfrentar e combater a fome, já que no estado do Rio de Janeiro temos 10% do faminto, de famintos do Brasil. Eu queria que o governador chamasse o governo federal para falar que vai sim reduzir a letalidade policial, que vai sim enfrentar uma política pública de segurança que assegure o direito à vida e não que provoque mais mortes e não que provoque uma lógica insana, que é sim falta de aula nas escolas. E aí, muito importante, queria aqui falar com o ministro Flávio Dino, que talvez não conheça a pesquisa lançada no SESEC na última semana, que apresentou quanto custa toda essa situação de vulnerabilidade com relação à política pública de segurança no estado do Rio de Janeiro. São 14 milhões que pessoas de favelas e periferias deixam de ganhar ao ano, em um ano, diante de operações policiais cotidianas, que fecham supermercados, que fecham uma vida pujante dentro das favelas e periferias, que são cidades hoje dentro do Rio de Janeiro. Então, custa muito caro. Custa caro para a saúde mental das pessoas. Custa caro para o acesso a serviços mais básicos e fundamentais, como saúde pública, por exemplo. Então, é importante que a gente diga aqui qual é a prioridade.
Se o governador do estado do Rio de Janeiro não quis receber os 7 milhões do Ministério da Justiça para investir na perícia no estado do Rio de Janeiro, por que agora chama o governo federal para investir em polícia? Porque a ideia não é investigar, não precisa de peritos. Porque nenhuma morte é investigada com a perícia fundamentada, que é importante. Afinal de contas, a gente tem um orçamento de cerca de 13 bilhões para as polícias do estado do Rio de Janeiro. Não chega a 0,5% em investimento em inteligência e informação, em perícia. Ou seja, o governador, de novo, e agora com o aparato federal, com a Força Nacional, está fingindo que está fazendo segurança pública. E é óbvio, quem mora na favela sabe que não engana ninguém. Não engana. Essa lógica falida de confronto, de guerra, só prejudica as favelas e as periferias. Só inviabiliza aqueles e aquelas que gostariam de viver a vida dignamente, que gostaria de ter reconhecido a sua dignidade humana. Então não adianta vir aqui dizer que vai ter a Força Nacional dentro da Maré e que isso resolveria alguma coisa. Não vai resolver, como não resolveu nos anos anteriores, como não resolveu nos governos anteriores. Porque a ideia é não resolver. A ideia é, de novo, enxugar gelo. É, de novo, achar que a população do estado do Rio de Janeiro é boba. É, sem dúvida nenhuma, tentar submeter a inteligência das pessoas a uma lógica já falida no estado do Rio de Janeiro. Então, governador Cláudio Castro, eu quero saber quem é que fornece as armas para dentro das favelas. Quando o senhor responder isso, terá de mim o mínimo de respeito, porque não tem. Muito obrigada.